Olá, senhoras e senhores, meu nome é Arthur. Vamos aqui a mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Comunicação, a nossa oitava aula, que vamos fazer uma introdução à telefonia. Então a gente vai ver a parte desde a telefonia fixa até a comunicação móvel, celular, e ver os principais aspectos de cada uma delas. Vamos aos slides. Então, começando aqui, nós já falamos anteriormente um pouco, que na comunicação a gente usa principalmente o nosso sinal de voz, que ele é usado aí para se comunicar. Eles são ondas físicas, que elas têm um alcance limitado, Então, para a gente conseguir uma distância maior, nós usamos meios elétricos que vão fazer nossa voz chegar a um lugar mais distante. Então, para chegar lá, a gente precisa manter alguns parâmetros importantes da nossa voz. São eles: a frequência, a amplitude e o timbre. Isso daí que vai identificar a nossa informação. A faixa de frequência audível, pela orelha humana, ela é compreendida aí na faixa de 20 Hz a 20 kHz. Esse é o nosso limite padrão. Porém, isso daí é reduzido com o tempo, e pode ter algumas perdas e tudo mais. Porém, a nossa voz ela já tem uma frequência um pouco mais reduzida. Ela vai ali de 20 Hz até 10 kHz. Só que com os estudos se percebeu que não precisamos de todo esse espectro de frequência para se comunicar. 80% das informações inteligíveis elas ficam na faixa de 300 a 3.400 kHz. Ou seja, se convencionou de que essa faixa seria suficiente para a nossa comunicação elétrica. Então, nossos transceptores, toda a nossa comunicação vai usar basicamente essa faixa. Então, além da frequência, o que é importante no nosso sinal de áudio? É a amplitude, isso daí vai determinar a intensidade do som, se é mais alto ou mais baixo. Por exemplo, se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês podem aumentar o volume aí no computador, no celular de vocês, que vai dar um ganho nessa amplitude, chegar ao valor máximo aí da saída de som. Então, é possível você mexer somente na amplitude. O timbre, ele já é o que vai identificar-nos um do outro, vai diferenciar um do outro. Então, por exemplo, a mesma frequência ela pode estar saindo ali de dois elementos, dois geradores diferentes. Por exemplo, um violão e uma flauta gerando a mesma nota. Eles têm a mesma frequência, porém, tem timbres diferentes, Então, isso daí que vai identificar. Do mesmo jeito a voz, se é masculino, feminino, uma pessoa ou outra, tudo isso daí vai ser identificado pelo timbre, Então, a nossa voz vai ser uma combinação disso daí tudinho, que vai nos identificar e vai transmitir uma informação. Então, o aparelho eletrônico, o aparelho telefônico, perdão, ele que vai fazer essa troca de informações entre as pessoas, Então, ele precisa estar conectado de alguma maneira, E os primeiros telefones, eles eram, lógico, os telefones com fio. Então, esses aí, eles se comunicavam através de um fio elétrico que ele transmitia ali a onda sonora que entrava, e se transformava numa onda elétrica, num sinal elétrico idêntico, a essa onda sonora. Então, por isso que eram analógicos, não tinha nenhum tipo de modulação, nada disso, Só transmitia a informação diretamente, Então, o primeiro passo, o primeiro ponto de encontro aí do sinal de áudio era os transdutores, Tanto quando a nossa informação sai da nossa voz, ele vai ter ali um transmissor ou um microfone que vai receber esse sinal, essa onda física e transformar num sinal elétrico, de características similares, E no sentido inverso, ele vai ter uma cápsula receptora, um alto-falante, que vai transformar essa onda elétrica num sinal de som, fazendo a gente poder ouvir essa informação. Então, aí na imagem a gente tem exatamente essa identificação. Então, vai ser uma onda sonora que vira o sinal elétrico e vai virar uma onda sonora de novo no final, certo? Quem quiser mais informações aí, os storybots aí, tem um capítulo aí que fala só sobre como funcionam os celulares, tem isso daí tudinho. Lembrei aqui agora, tô assistindo direto aqui com meu filho. O aparelho telefônico também tem um componente importante, naquela época era um dos mais importantes, era a campainha, que era basicamente o que fazia tocar o telefone. Então, ele tinha uma frequência ali fixa de 25 Hz, que era acionada ali
pela central telefônica, que fazia chamar, né, ele, né? Então, bem simples aí esse componente para nós hoje. A híbrida é um componente também relativamente simples, que era uma bobina que fazia direcionar a informação, né? Basicamente, ela percebia se você estava falando ou ouvindo, né? Então, se fosse uma informação vindo para você, ela mandava para o alto-falante, né? Para o teu receptor, né? E se fosse saindo, né, do microfone, né, ela mandava lá para o assinante que você estava chamando lá, né, para outra pessoa. Então ela fazia esse direcionamento da informação, porque você só tinha um par de fios ali para fazer tudo isso, né? Então era bem um pouco arcaico, né, comparado ao que a gente tem hoje. Também os teclados, né? Como é que eles eram no início, né? Você tinha o teclado decádico, né? Que ele tinha do tipo disco, né? Que você rodava ali e ele saía vários pulsos, né? Cada lugar que ele passava, ele gerava um pulso diferente, né? Então, geralmente eram 10 pulsos por segundo aquela velocidade, ou seja, 100 milissegundos cada pulso, né? E depois, mesmo que ele se tornou ali matricial, mas ele continuava ainda gerando pulsos, né, para cada número que você apertava, né? Então essa quantidade de pulsos dizia o número que você estava digitando, né? Ele identificava lá na central e chamava o número que você discou, né? Isso daí com o avanço da tecnologia, né, ele foi chegando no teclado DTFM, né, que ele tinha 2 tons aí, né, multifrequências. O que isso quer dizer? Ele tinha uma combinação ali de 2 frequências, né, ainda ali no espectro de voz, que se identificavam, se combinavam para chamar um único número, ou seja, você não precisava de vários pulsos, você só tinha um pulso para cada dígito, né, que tinha uma frequência única e identificava o número que você estava chamando, né? Até hoje, né, é parecido com esse daqui, né? Os telefones que existem ainda fixos, né? Você percebe que eles têm frequência diferente quando aperta, né? Eles fazem um barulhinho ali diferente um do outro. E essa frequência é o que vai identificar o número que você está chamando. Então, para a gente conectar, né, essas pessoas, né, lógico, no início mesmo dos telefones, eram todos conectados um ao outro por fios de cobre, né, por pares de fio. Só que com o avanço, né, do número de conexões, aqui imagine, essa imagem está mostrando como seria uma ligação de 15 assinantes aí 2 a 2, né? Ou seja, cada um ligado a todos os demais, né? Então você ia precisar ali estar ligado a todos os 14 clientes, né? Para se comunicar com todos eles, né? Se alguém quisesse te chamar ou se você quisesse chamar ele, ou seja, era uma linha direta, né? Então isso daí não era muito eficaz, né? Se a gente fosse fazer, né, isso daí para um número maior de assinantes, imagina aí, se para 1000 assinantes você ia precisar aí a conta, né? Você precisaria de 499.500 pares de fios, né? Existe essa fórmula aí que a gente pode simular quanto seria a necessidade de pares de fio para uma certa quantidade de assinantes, né? Então seria muito grande. Então, para se evitar isso daí, se criou uma central telefônica, né? Então se juntou todos esses clientes, se ligam somente à central, não precisa se ligar a outros clientes, né? E lá a central que vai fazer essa interligação. Então, como é que era isso daí inicialmente, né? Na década de 20, isso daí era feito por uma pessoa mesmo. Tinha uma operadora, né, que era telefonista, que fazia, né, essa conexão entre os assinantes. Então, se você ligava para lá, você dizia para quem que você estava ligando, né? Você digitava o número e ela identificava e fazia a conexão de um para o outro, né? Só que com o passar, né, com o avanço do tempo e da tecnologia, foi se automatizando esse processo. Então os sistemas de computadores, né, sistemas de controle ali, foram entrando para se fazer isso de maneira automática. Então não foi mais necessário que os seres humanos fizessem esse controle aí, né, e conectassem um assinante ao outro. Então isso foi feito por uma matriz de comutação de maneira automática. Existe de maneira similar ainda hoje, né, as redes telefônicas internas, né, que são os PABX, né?
Então são redes privadas, onde você tem esses ramais aí, né, que derivam de um único tronco, né, que você vai ter esse tronco aí ligado aí com a rede pública, né. Então, no caso aí, essa rede pública, você também pode ter aí várias saídas, né, que vão se interligar aí por ela, né, várias portas. E lá dentro do PABX você tem os ramais, né? Então, normalmente você, dentro de uma empresa muito grande, você quiser ligar, né, lá para dentro, para os próprios ramais, né? Você não precisa usar a rede pública para isso, né? Uma rede, na época era pública, né? Hoje é privada, né? Hoje está tudo estatizado, está tudo privatizado, perdão. Então, você não precisa pagar uma tarifa, entendeu? Para você interligar lá dentro, né? Você usa pessoalmente a tua ligação, né, PABX. Somente o que vai ser tarifado é o que sair pelas portas, né? For lá para a área externa, né? Então, geralmente, o que você paga ali é a quantidade de portas, né? E o uso dessas portas, né? No seu PABX. Aí surgiu, né, a necessidade de você estar se comunicando em movimento, né, em lugares diferentes, né, não só no único lugar. Aí surgiu a telefonia celular, né? Na verdade, os celulares eles já vêm de muito tempo atrás, né, sendo desenvolvido. Essa da imagem é o que se diz do primeiro celular de fato, né? Porque ele é uma peça única, né? Mesmo sendo um tijolão aí de quase 1 quilo, ele já era uma peça única. Esse daí eu acho que nem chegou aqui no Brasil a ser usado, né? Mas ele é de 1973, da Motorola, é o Dynatec 8000X, né? Então esse daí é o que se considera de fato o primeiro celular, né? Existem outros protótipos, outros anteriores a ele, que eu vou até mostrar na próxima imagem, mas eles não eram uma peça única, né? Então a ideia era usar em lugares diferentes, como aeronaves, né? Na base de veículos, tudo mais, né? Então como fazer isso daí? Então o primeiro sistema foi esse de 1946, né? Ele era parecido, porque ele não era celular ainda, porque ele ainda tinha duas peças, né? Você tinha um fio ligando uma a outra e você usava geralmente nos carros, né? E lá você botava o telefone no gancho, né? E chamava, né? Você conseguia chamar. Ele funcionava mais como um rádio, né? Não era bem um celular também, né? Ele não tinha... você tinha uma frequência única ali, né? Para cada assinante, né? Isso daí gerava, né? É como se fosse um walkie-talkie mesmo, sabe? Parecido com o walkie-talkie que a gente tem hoje, né? Então, não era bem um celular ainda. Ele tinha uma cobertura bem limitada ali, né? Uma única célula, né? Então, não era como a gente entende hoje, né? O celular. Mas esses aí eram os primórdios dele. Então, quando a gente fala, né, de celular, a gente tem que entender primeiro a estrutura, né? Por que é dessa forma, né? As células, elas são áreas de serviços individuais, cada uma delas com um grupo de canais designado de acordo com o espectro disponível, certo? Então, você vai ter lá vários canais que vão ficar disponíveis para os seus clientes, os assinantes, né? Que vão acessar eles, né? Então você ali identifica que o cliente está lá, né, através de um ping, né? Você vai identificar que você está numa determinada célula, né? Geralmente você consegue se conectar a mais de uma célula, é normal isso, né? E você pode ser chamado então nessa célula que você se encontra, né? Então aí quando a gente vai montar, né, vai juntar essas células, né, tem algumas coisinhas que se tem que ter cuidado, né? Primeiro que, como ele fala aqui, né, ela não é exatamente omnidirecional, né? Se percebeu que ela teria um formato melhor, né, para cobertura se elas fossem hexagonais, né, essa área de cobertura, né? Então a estrutura celular ela é nesse formato aqui, né? Ela é um pouquinho hexagonal, né? Mas vamos tentar entender os principais elementos aí dessa estrutura. Então a gente vai ter uma estação rádio base, né, que a gente chama de RB, a estação móvel e a central de computação móvel, né, MSC. Aí a gente pode ter outras conexões depois dessa MSC, né, que vai
para fora, né? Você vai se conectar com outras redes, né? Etc. Mas os principais são esses três aí que a gente vai abordar. Então, a estação rádio base, o que é? Ela é nada mais, nada menos que a antena, né? Que a gente conhece, né? Ela que vai fazer a comunicação, né? Do rádio, né? E a estação móvel, o aparelho celular, né? E de lá, da estação aqui, né? Da antena, vai para a central de comutação e controle. Aí ele pode ir via rádio ou via... física mesmo, por uma fibra ótica, né? Hoje está sendo usado ainda, né? Então, o que é usado são basicamente essas duas opções. Pode ser via rádio, né? Ele envia essa informação uma outra frequência ali que não é a do celular, né? No outro protocolo, né? Ou então por baixo da terra ali em fibra, né? Então, são basicamente essas duas formas. A estação móvel, né, que nada mais nada menos que o nosso celular, que é o aparelho, né, ele vai ser a interface entre o assinante, né, nós, e a estação rádio base. É um transceptor portátil de dados que modula a informação para ser transmitida à RB, né, e demodula a informação recebida da RB. A unidade móvel é capaz de comunicar-se com os rádios das RBs em qualquer um dos canais alocados, operando de modo full duplex. Ou seja, né, vai e recebe ao mesmo tempo. Também se comunica com as estações por meio de suas funções de controle e sinalização, certo? Então, no caso aí, imaginei, mesmo que a gente esteja do lado de uma pessoa e faça uma ligação para ela, né, ele vai lá na estação móvel, todos os dados e precisam voltar para a estação rádio base e voltar para a estação móvel, né? Aí você vai ter uma central de comutação móvel, né? Que, né, no modelo mais simples, né? É somente uma unidade ali de comutação que vai fazer, né, essa identificação de onde é que está cada cliente, em qual estação que ele está alocado, né? E mandar a informação de volta para essa nova estação, né? Aí varia, né? Você pode ter uma ou várias estação rádio base ligada aí a uma única central de comutação, né? Depende se for uma metrópole ou uma zona rural, né? Então, cada lugar tem uma alocação diferente. Aí um parâmetro importante aqui para a gente entender da evolução, isso aqui seria outra aula, teria muito conteúdo sobre isso, e é muito dinâmico. Daqui a 6 meses isso daqui já vai estar tudo diferente, né? Muda de um ano para o outro. Então, as gerações de telefonia que a gente fala, né? Os primeiros sistemas analógicos, né, que a gente chamava de 1G, né? Eles basicamente se comunicavam via voz, né? Você não tinha outra função para o telefone que não fosse a voz, né? Aí começou a surgir, né, sistemas digitais, né? Que foi os sistemas 2G, né? Aí veio o TDMA, CDMA, GSM, capaz de transportar, voz e dados em baixas taxas de transferência, né? Aí, o que veio depois do 2G? Veio o avanço e a popularização da internet, né? Aí o perfil dos usuários começou a mudar. Aí o celular começou a evoluir, visando adaptar-se à crescente demanda dos novos serviços de aplicação e deixaram de ser apenas um telefone e se transformaram em computadores de pequeno porte, né? Que a gente chama de smartphones, né? Provendo acesso à internet, serviço e-mail, download de aplicativos. Aí surgiu a terceira geração, que é o 3G, né, que já é voltado aí para a internet mesmo, né? Aí já tem uma capacidade já de realizar conexão de internet. Aí a rede, né, 4G, né, surgiu basicamente com uma eficiência maior, né, aumentando-se a eficiência da 3G e da mesma maneira 5G, né? Então aí cada um fornece dados, né, por segundo, né, com uma frequência muito maior, com uma qualidade maior, né? No caso aí o 3G ele trabalha com frequência de até 2.1 GHz, a 4G já é de 2.5 e a 5G já vai para 95 GHz, né? Então por isso que se tem tanto entusiasmo aí com a 5G. Só que assim, nem tudo são flores, né? Você aumenta a frequência,
Primeiro que você tem todo o investimento de infraestrutura para você suportar, né, essa nova frequência, né? A vantagem, você reduz a antena, você, né, tem alguma eficiência ali em tamanho dos componentes, porém ele gasta muito mais energia, né? A bateria aí desses telefones mais modernos, ele vai esgotar mais rapidamente. É lógico, quando ele é lançado, ele gasta menos. Por quê? Porque ele já é dimensionado com uma bateria mais potente, né? E ele demora um pouco, né? Ele está novo, né? Então ele demora para começar a falhar, né? Então, mas assim, ele consome mais. Se você colocasse uma bateria de um telefone 2G no teu celular 5G, né? Ele não ia durar nem uma hora, né? Talvez nem ligasse. Né? Então, ele precisa de muito mais energia para funcionar, né, nessas novas tecnologias. Dentro desse aspecto, né, um protocolo importante, isso daqui também daria todo um curso sobre isso, né, mas a gente não é nosso objetivo estudar isso aqui, né, que é o protocolo Bluetooth, né? Isso daí é um padrão aberto de comunicação, né, de rádio bidirecional de curto alcance, né? São as PANs, né, que chama, né? Personal Area Network, ou seja, uma rede para você conectar as suas coisas ali, entendeu? Você não se conecta para o mundo lá fora, no máximo a um outro indivíduo, né? A pouquinha coisa, né? Então aí você se conecta aí a impressora, a televisão, a caixa de som, né? O celular com o computador, né? As coisinhas mais próximas assim, né? Então você cria uma rede pessoal, né? Então aí os celulares, né? Os smartphones, eles começam a ter essa capacidade, né? De utilizar. Essa tecnologia aí, ela fica alocada aí na faixa de 2.4 GHz, né? A Anatel, né, já reservou essa área aqui no Brasil, né, esse espectro para ela. Mas não só aqui no Brasil, no mundo todo, né, usa essa mesma faixa de frequência, né? Então, ela é aberta, porém existe um grupo, né, que chama SIG, né? Bluetooth SIG, SIG, que são os signatários, né, que a gente chama desse protocolo. São todas as alterações que tem, né? Hoje a gente já está na 5ª geração do Bluetooth aí, que já está sendo definido, né, os parâmetros por esse grupo. Aí são várias empresas que entram junto, entendeu? Tem lá a Motorola, tem a Apple, várias empresas juntas, né, se associam, né, para definir como é esse protocolo, né? Então ele é definido por elas, né? Então existem, assim, hoje você pode usar praticamente, né, se você desenvolver um aparelho, você pode usar esse protocolo, né? Porém, se você quiser usar a marca, né, se referenciar a marca, você tem que se inscrever lá, fazer uma inscrição que é gratuita a princípio, né? Mas pode sim usar em qualquer aparelho. Então é bem aberto aí o uso desse protocolo aí. Mas ele tem limitações, né? Existem basicamente 3 tipos, né? Até onde eu estudei o Bluetooth, existem 3 classes. Você tem uma classe de baixo consumo e baixo alcance, que fica aqui em 1 metro de alcance. Aí você tem uma de médio alcance e médio consumo, que vai lá até 10 metros. E outra que já tem alto alcance, né, e alto consumo, que vai até 100 metros. Geralmente se fica nessa classe intermediária, a maioria dos dispositivos que a gente usa, né? Mas ele dá essas opções aí do mesmo protocolo, usar classes diferentes de consumo, né? Aí cada um vai ter uma potência diferente, uma antena diferente e assim sucessivamente, certo? Mas isso aqui tem muito conteúdo sobre o Bluetooth, na nossa apostila tem só isso daqui, mas se vocês quiserem mais, tem muita coisa na internet, ok? Então, era isso o nosso conteúdo dessa parte aí de fundamentos aí de telefonia, né? Qualquer dúvida me procurem aí por e-mail ou por telefone, vou estar à disposição. Depois a gente vai fazer algum exercício aí para revisar esse conteúdo, né? E até mais. Boa noite a todos.